Bom dia, boa tarde, boa noite, dando sequência aqui às nossas aulas de linguística, né? Linguística 2, linguística cognitiva, e dando sequência à nossa aula de sintaxe como um sistema computacional, né, da linguagem. Agora a gente vai falar sobre aqui está errado, né, gente? Características, né? Vamos caracterizar aqui os principais instrumentos analíticos da análise sintática das línguas naturais, né? Vamos caracterizar. Não entendi porque que saiu esse A aqui, mas tudo bem. Lembrando que é a continuidade da aula passada e esse material é baseado no conteúdo dos professores Eduardo e Ricardo, tá? Bom, aqui a gente vai começar a falar das representações arbóreas. Se vocês lembrarem da aula passada, eu fiz ali um primeiro esquema, né, para a gente ter uma noção de como ficaria. A gente vai ver detalhadamente como funciona isso aqui. Tá? Um diagrama arbóreo pode também ser chamado de árvore ou árvore sintática, né? É uma representação visual da estrutura de um sintagma ou de uma frase, tá? Numa árvore, as projeções de um núcleo sintagmático são representadas como nódulos, né, ou ramos, e também por linhas, né, que seriam os galhos, né, que indicam os elementos que são concatenados entre si para formar uma projeção. Né? Para exemplificar, vamos pensar no sintagma unitário. Né? Aqui o sintagma unitário que a gente viu na aula passada, né, de ida a algum lugar, ida ao mercado, ida a alguma coisa assim, tá? Então esse tipo de sintagma vai ser formado por esse tipo de projeção aqui, ó, tá? A palavra ida, n, i. Isso aqui é um sintagma unitário, ida. Se eu falar assim, ida, tá? Ou vou, vou. Vamos pensar aqui. Ele vai ser um sintagma verbal e vai virar um SV. Pronto, vou. Só que aqui assim, tá? Aqui no exemplo eles deram o ida, né? Eu vou colocar o vou, como é que ficaria? Vou. Verbal, SV. Essa seria aqui, então, a estrutura em árvore, né? A estrutura arbórea, a representação arbórea. Analisando essa árvore de baixo para cima, podemos notar, então, que o item ida, né, há um galho que indica a ramificação, né, do nódulo N. Então, isso aqui é um galho, isso aqui é o nódulo N, isso aqui é um outro galho, isso aqui é o nódulo SN. É basicamente isso. Nesse meu outro exemplo, eu tenho um galho, um nódulo V, um galho, um nódulo SV. Tá? Como no sintagma não há mais nenhum constituinte além do próprio núcleo, então N projeta imediatamente o seu sintagma SN. Pronto, é isso. Tá? Sabemos isso porque sobre N há um galho que indica a ramificação SN e a projeção máxima do núcleo ida. Né? A projeção máxima vai ser o SN aqui, e nesse aqui minha projeção máxima é o SV. Se fosse o D, que é uma preposição, seria pre, e a projeção máxima seria SP. Pronto. Tá? Quando começamos a descrever a estrutura de sintagmas complexos usando representações arbóreas, é muito importante começar a nossa análise da direita para a esquerda, tá? Desenhando a árvore de baixo para cima. Ao representar sintagmas numa árvore sintática, devemos, então, começar da última palavra do sintagma e seguir de trás para frente, até a primeira palavra. Além disso, começamos sempre dos nódulos mais baixos na estrutura da árvore, no caso os núcleos, e depois subimos os galhos para a representação mais alta com as projeções dos núcleos. Tá? O sintagma, ao descrever, se o sintagma a descrever fosse ida para Niterói, né, a gente começaria com a palavra Niterói, aí a gente faria a estrutura de Niterói, depois a gente faria a estrutura de para, e iria concatenar isso, e depois iria fazer a estrutura de ida, e aí iria concatenar isso. Vamos ver como é que ficaria. Niterói. Só o Niterói sozinho é Niterói, NSN. Tá? Só o para, sozinho. Para. É a preposição, sobe, S. Ó, vou apagar aqui para ficar melhor. Para. Preposição, sobe,
SP, tá? E o IDA está lá também. Na estrutura de ida para Niterói, o SN representado nessa imagem é selecionado como complemento. Tá? Esse aqui é um complemento. Tá? Ou seja, argumento interno do núcleo preposicional, do para. Então, olha aqui. A gente vai ter Niterói, a estrutura de Niterói, a estrutura de para. E aí eu vou fazer isso aqui, ó, vou concatenar. Vou concatenar, vou juntar aqui, vou combinar, tá bom? Eu vou combinar. Porque é justamente essa combinação binária que vai resultar o SP para Niterói, tá? Vai resultar esse para Niterói. Lembra da aula passada que a gente falou que a gente vai fazendo a combinação binária? Então, eu vou ter a combinação para Niterói e depois eu vou juntar ida para Niterói. Que aí eu vou ter o ida mais para Niterói. Ida para Niterói, tá bom? Então, ao analisar essa árvore aqui, a gente vai notar que o SN é projetado diretamente pelo N, já que não há mais nenhum outro constituinte dentro do seu domínio, tá? Dentro do seu domínio. E aí, por sua vez, vemos também que o SP é formado pela combinação dos dois constituintes, tá? P e SN. P e SN. E aí vai gerar esse SP, tá? Já sabemos que o que é recursividade, né? E podemos prever que o processo a formar esse sintagma será idêntico ao da figura anterior. Então, a gente vai ter isso aqui na estrutura de ida para Niterói, foi o que eu falei. A gente vai ter a estrutura do ida, a estrutura do para, a estrutura do Niterói, e a gente vai fazer essa combinação, tá? Essa combinação aqui, beleza? Ao analisar essa figura, a gente pode perceber que na representação final do sintagma, né, tomado para o exemplo, o N Niterói projeta sozinho o SN, mais baixo na árvore sintática. Uma vez formado, tal SN é combinado com o núcleo P para, né, dessa combinação vai resultar o SP. Vai resultar o SP, né, que é o para Niterói, tá? Para Niterói. E dessa combinação aqui, esse SP vai concatenar com ida, que vai gerar o SN, ida para Niterói. Então, olha só, esse aqui, esse SN é Niterói, Niterói. Esse SN vai juntar com esse P e vai formar esse SP, para Niterói. Que vai juntar com esse N aqui e vai formar vai projetar o SN ida para Niterói. É isso aqui que está sendo explicado, tá? Ida que SN é o projetado, beleza. Após essa última computação, nosso sistema lexical está completo, tá? O fundamento das representações arbóreas tão usados pelos sintaticistas é a combinação binária entre elementos, sendo um deles um núcleo. Tá? As árvores sintáticas são realmente uma ferramenta descritiva bastante útil, não apenas para sintaticistas, mas também para gerativistas em geral, né? Para também os psicolinguistas e os neurolinguistas. As árvores sintáticas são apenas um recurso descritivo, tá? Uma representação visual útil. Elas não devem ser interpretadas de maneira literal como um tipo de representação mental, tá? A lógica das representações arbóreas foi primeiramente formulada por Chomsky em 1970, tá? E depois foi aperfeiçoada pelo Ray Jackdoff, eu acho que é isso, em 77, tá? Tal lógica, né, é conhecida como a teoria X-barra. Teoria X-barra. Desde então, as famosas árvores gerativistas vêm sendo vastamente utilizadas como recurso visual. Essas árvores, né, essas árvores gerativistas são um recurso visual, tá? De representação de estruturas sintáticas, morfológicas, fonológicas, com adaptações. Todas as relações entre constituintes dos sintagmas que até aqui apresentamos como exemplo se estabelecem entre o núcleo lexical e o seu respectivo complemento, tá? Núcleo lexical e o seu complemento, que seria o argumento interno, ao complemento do argumento interno. Mas a gente sabe que na estrutura sintática podem ser estabelecidas entre núcleo e complemento e também podem ter relações núcleo e especificador. Lembra que um predicador ele pode ter até três ali argumentos, tá?
dois internos e um externo, lembrem disso. Tá? Além disso, há aqueles que se dão diretamente entre sintagmas, como é o caso dos adjuntos, tá? que não são selecionados por um núcleo lexical. Na teoria X-bar, a gente pode indicar, primeiro, quando o núcleo é concatenado apenas com o seu argumento interno, ela serve para mostrar isso. Tá? Quando o núcleo é conectado apenas com o seu argumento externo e quando o núcleo é conectado com ambos. E também quando a concatenação acontece por adjunção entre sintagmas. A gente vai ver essa parte aqui lá no final da aula. Tá? Então, quando a relação de um núcleo é simples, e esse concatena ou com argumento interno ou externo, ele fica dessa maneira aqui. O argumento conectado ali, né, com o seu complemento para cá, né? Vai projetar aqui e vai ficar assim. Ou com o seu especificador. Ah, mas por quê? Porque o complemento, via de regra, vem à direita e o especificador, via de regra, vem à esquerda, tá? Vamos perceber, então, aqui, né, que o X usado, né, representa qualquer tipo de núcleo, tá? E o valor de X pode ser de qualquer categoria, N, V, A ou P, tá? Um núcleo qualquer, X será concatenado... isso aqui eu já expliquei. À direita, argumento interno, à esquerda, especificador ou sujeito. Tá? Quando a relação de um núcleo for complexa e, logo, relacionar-se com dois argumentos, um interno e outro externo, a gente vai duplicar a representação do núcleo lexical numa nova projeção que a gente chama de projeção intermediária. Tá? E essa projeção intermediária que vai indicar ali, né, indicada pela replicação da categoria do núcleo e vai aparecer com uma barrinha em cima, tá? Com um tracinho aqui em cima, assim. Tá? É por isso que esse tipo de representação denomina-se X-barra. Então, ficaria mais ou menos assim. Digamos que o Niterói fosse concatenar ali com outro. Viria um N, aqui é Niterói, viria aqui um N, aí digamos que ele vai ter mais um interno e um externo. Aí vai fazer um outro N aqui, tá? Um outro Nzinho com um símbolozinho aqui em cima, tá? Com um apóstrofozinho. Sendo assim, se o núcleo qualquer que indicamos pela variável x estabelecer duas relações sintáticas, então teremos primeiramente a projeção intermediária x, para indicar a relação do núcleo com o argumento interno, e depois teremos a projeção máxima, que será formada pela relação do núcleo com o seu argumento externo. Então é isso aqui. Eu tenho um núcleo que vai se relacionar com o meu argumento interno. Então eu vou aqui, ramozinho x. E ele ainda se relaciona com o externo. Aqui ele se relacionou com o interno, e aqui ele vai se relacionar com o externo, e vai gerar esse SX. Aqui é a projeção máxima. Tá? Então, por exemplo, no sintagma, Paulo leu livros. Lembra que a nossa análise começa de trás para frente. Então, vai vir assim, livros, que é nominal, né? É um nome, SN. Beleza, deixa eu apagar. Vou só ir riscando aqui, livros, aí fiz aqui o tracinho, N, SN. Leu, Paulo leu. Leu, aí vem aqui, leu, tracinho, verbo, tracinho. Aqui eu vou ligar para cá. Liguei aqui. Ok? Por quê? Porque aqui eu estou ligando com o meu argumento interno. Mas ainda tem o meu argumento externo. O que eu vou fazer? Vou botar meu argumento externo aqui. Paulo, N, SN. E esse SN aqui, a minha projeção máxima aqui, vai se ligar aqui, tá? E vai gerar o meu SV aqui em cima. Ok? Essa é a estrutura de como vai ficar. Aí vamos lá, que vamos entender aqui. Nessa representação, vemos que o núcleo V possui duas relações sintáticas. Núcleo V, duas relações sintáticas, uma externa e uma interna. Em função dessa dupla relação que utilizamos o nível barra, tá? Barra,
como V barra, né? Primeiramente, o núcleo V seleciona seu argumento interno, livros, SN livros, e com ele projeta o nível V apóstrofo. Dada essa projeção, o composto do núcleo mais o argumento interno é concatenado ao argumento externo SN Paulo, tá? Ou seja, vou apagar aqui para a gente entender. Livros, tal. Aqui, nessa parte aqui, eu vou ter leu livros. E isso aqui vai ligar aqui e vai gerar isso aqui. Paulo leu livros, ok? É isso que está querendo dizer. A duplicação da projeção X com o nível X, barrinha, também acontecerá nos casos dos predicadores que possuírem dois argumentos internos, como os chamados verbos bitransitivos. Perdão. Nesses casos, o núcleo verbal V selecionará imediatamente o seu primeiro argumento interno, projetando assim o nível V barra. Logo após essa projeção, então, o nível V barra será concatenado ao segundo argumento interno. É isso que vemos ilustrado na figura a seguir. Então, eu tenho aqui, deu livros para alguém. Tá? Ele deu alguma coisa para alguém. Lembrando que vem daqui para cá a análise. Então, primeiro eu vou fazer o alguém, tá? Aqui, alguém, NS, vai ligar para P. Aqui eu tenho essa ligação aqui, que vai gerar esse SP, para alguém. Para alguém. Aí, beleza. Aí, aqui, nesse livros, né, no caso, é a primeira... É o primeiro argumento, né? O argumento mais próximo aqui é o primeiro argumento, mas a gente vem fazendo análise de trás para frente. Então, livros N vai ter SN, porque aqui não concatena com mais ninguém, tá? E eu tenho deu, que é o verbo, né? E aí ele vai gerar essa projeção aqui, essa duplicação, que vai concatenar aqui. E essa aqui, deu livros, vai juntar com isso aqui. E vai gerar esse SV. Aqui nesse SV eu tenho deu livros para alguém, tá? É isso que está querendo representar aqui. Há também a possibilidade de eu colocar com mais de uma estrutura. Então, assim, eu colocar ainda aqui um argumento externo. Quando eu coloco esse argumento externo, aí eu vou fazer mais uma projeção, né, também, vamos colocar assim. Eu vou fazer mais uma aqui, duplicação, tá? Então, de novo, alguém, aqui vai repetir, alguém, tal, para, tal, livros, tal, verbo, tal. Só que aqui, na outra, era SV. Nessa não vai ser SV. Esse V aqui vai repetir de novo o V barrinha, que vai ficar aqui significando deu livros para alguém. E isso aqui vai juntar com o meu SN, que é João. E aqui eu vou formar esse SV. João deu livros para alguém. Aqui eu tenho toda essa estrutura. Ah, mas Fernando, por que você está colocando SV? Porque aqui o núcleo principal é o verbo. Tá? O núcleo principal seria o verbo aqui. Tá? Já sabemos como um núcleo pode estabelecer uma relação simples, concatenando-se com um argumento interno ou com o seu argumento externo. E sabemos também como um núcleo pode estabelecer relações complexas, concatenando-se com ambos os argumentos interno e externo. Agora vejamos como a concatenação acontece não entre um núcleo e seu argumento, mas sim entre sintagmas. Esse tipo de combinação acontece quando temos o fenômeno sintático da adjunção. Quando analisamos um sintagma qualquer que se adjunge né, ao outro, devemos ter em conta que as relações estruturais internas a cada um desses sintagmas são estabelecidas normalmente. O que quer dizer que se adjungirmos um sintagma como em casa a outro sintagma Paulo leu livros, a estrutura interna de cada um desses dois sintagmas é dada conforme o que prevê a teoria X-barra. Tá? A gente vai ver isso.
A novidade é a forma pela qual representamos o sintagma para um sintagma como adjunto de outro sintagma. Então, perceba que em casa é um SP, porque o núcleo aqui é a preposição, tá? Tal sintagma não pertence à estrutura argumental do predicador ler, tá? Deixa eu marcar aqui. Ó, qual é o nome? Paulo leu, cadê? Em casa, Paulo leu livros. Paulo leu livros em casa. Tá? Leu é o meu núcleo aqui. O meu núcleo, tá? Núcleo. Livros é o meu argumento interno. Paulo é o meu argumento externo. Em casa é um adjunto, tá? É um adjunto. E esse adjunto, ele está ligado aqui não ao leu, ele está ligado a livros. Vamos colocar dessa forma, tá? Então, os adjuntos devem ser representados fora do domínio do sintagma em que são representadas as relações do núcleo com os seus argumentos. Na teoria linguística, as relações entre predicadores e argumentos são denominadas relações primárias. Essas relações aqui, ó, que a gente mostra aqui, são relações primárias, tá? Já as adjunções, né, entre sintagmas são relações secundárias, tá? Na representação arbórea, isso significa que um adjunto deve ser concatenado a um sintagma, tá? E não a um núcleo, não a um núcleo. Nesse caso, já podemos prever que o SP em casa será adjungido a SV Paulo leu livros, tá? Então, aqui quando eu falei, por exemplo, que ele viria para livros, não, ele viria para tudo. Paulo leu livros. Em casa vai concatenar com tudo isso aqui, com o sintagma inteiro, tá? Então vejamos aqui. A estrutura está formada, né? Em casa você faz normal, tá? Você faz normal aqui. Perceba que a gente faz normal. Casa, NSN, em preposição SP. Aqui eu vou juntar aqui e esse SP é o em casa. É o meu sintagma em casa. E aí eu tenho toda essa estrutura. Livros, NSN, leu, verbo, tracinho. Por quê? Porque o leu, ele tem um argumento interno e um argumento externo, tá? Paulo, N, SN, SV. Por que SV? Porque eu tenho o V barrinha, que vai juntar com o meu SN, e eles vão projetar esse SV, e é aqui, essa relação... Deixa eu apagar. Deixa eu apagar, para ficar mais claro aqui. Vamos lá, vou explicar isso aqui de novo. Vamos lá. Essa parte aqui é o meu adjunto. Eu faço normal aqui a minha relação arbórea, beleza. Tá? Aqui eu vou ter livros, ligando aqui, vou formar, o livro vai chegar ao SN, que é a projeção máxima dele. O leu, ele não vai na sua projeção máxima aqui, porque ele vai fazer a concatenação com livros, e esse Vzinho aqui é leu livros, que vai se concatenar, se combinar aqui com esse SN de Paulo. Então, esse SV aqui é Paulo leu livros, que vai repetir a sentença Paulo leu livros para se combinar com em casa, tá? Essa relação aqui, ó, esse aqui, Paulo leu livros, é uma relação primária. Já Paulo leu livros, mas em casa é uma relação secundária. É isso que está querendo mostrar aqui, tá? É importante notar que um sintagma que recebe a adjunção projeta-se a si mesmo logo após ser concatenado ao adjunto, tá? É por isso que notamos duas ocorrências do SV. Por isso que aqui eu tenho SV e SV, e tem essa duplicação, tá? Sempre que estivermos fazendo uma análise sintagmática, devemos nos lembrar do fenômeno da recursividade, tá? Paulo leu livros. Paulo mais leu. Paulo leu. Paulo leu mais livros. Paulo leu livros. E assim vai.
Tá? Veremos na estruturação das frases de uma língua natural outros tipos de sintagmas, que outros tipos de sintagmas são combinados com os sintagmas lexicais. Trata-se dos sintagmas funcionais, muitas vezes também chamados sintagmas gramaticais. Esses sintagmas funcionais, né, a gente vai estudar agora, a gente já viu que temos os sintagmas lexicais, né, o nominal, verbal, adjunto, preposicional, né, mas há uma distinção, tá? A distinção entre a categoria lexical e a categoria funcional é clássica na linguística. Ela foi primeiramente formulada por estruturalistas, tá? Com o objetivo de diferenciar palavras de conteúdo lexical que possuem valor referencial. Então, olha só, conteúdo lexical tem valor referencial, tá? Vai fazer uma menção a algo do mundo biosocial, casa, amor, tá? E palavras de conteúdo gramatical vão ter um valor funcional, tá? Dão conta do funcionamento sintático, que são ali os artigos, as conjunções, numerais, certos pronomes, flexões, tá? Então, na linguística gerativa, a distinção entre itens lexicais e itens funcionais se estabelece também em virtude das suas propriedades selecionais. A categoria é dita lexical se possui a capacidade de selecionar semanticamente argumentos, tá? Se ela seleciona. Então, é lexical. Já se a categoria seleciona argumentos apenas categoricamente, tá? Não como argumentos, mas categoricamente, então ela é uma categoria funcional, tá? A categoria P das preposições, ela engloba tanto a natureza lexical quanto a funcional, tá? A preposição, por exemplo, a gente precisa verificar se ela é capaz ou não de selecionar semanticamente algum tipo de argumento. No exemplo aqui, João precisa de ajuda. O elemento ajuda, ele é selecionado pelo verbo precisar, uma questão de regência aqui, por isso que tem a preposição de, por causa da regência do verbo. Agora, na frase João deitou sobre a cama, a preposição sobre é que seleciona o argumento interno, tá? A cama. Então, com essa restrição semântica de locativo. E isso faz que interpretemos essas preposições com uma categoria lexical. Na primeira, não. Na primeira, ela seria ali funcional, tá? Nesse primeiro exemplo aqui, funcional, nesse segundo exemplo, lexical, tá? Uma categoria funcional existe nas línguas naturais, né? É o complementador, né? Uma das categorias uma categoria funcional existente nas línguas naturais é o complementador, que seria o C. A gente estudou isso também acho que 2 aulas atrás, né? E ele vai ali projetar então o sintagma SC. Esse sintagma, ele marca a força ilocucionária de uma sentença, determinando se ela vai se tratar de uma frase declarativa ou interrogativa. Além disso, é esse sintagma que vai estabelecer a relação entre outras orações, né, numa dada sentença. Por exemplo, quando nós temos uma oração subordinada e uma oração principal. É esse complementador que vai estabelecer essa relação de uma frase, de uma sentença com a outra, tá? Então, a oração subordinada, João está feliz, integra a oração principal, Paulo disse. Quando eu tenho aqui, ó, Paulo disse, João está feliz. Paulo disse que João está feliz, tá? Então, quando eu digo, eu acho que eu não coloquei aqui, não apareceu. Ah, não está aqui. Bom, vamos pensar, deixa eu anotar aqui então para a gente ver. Ó, quando eu coloco assim, ó, Paulo disse que João está feliz, tá? Paulo disse que João está feliz. João está feliz é uma oração subordinada integrada à oração principal, Paulo disse, por intermédio, né, da conjunção que aqui, né, da conjunção integrante que, tá? E esse complementador é uma categoria C, né? Categoria C, o SC, tá? Na projeção máxima seria ali o SC.
As categorias gramaticais, como as conjunções, né, projetam o sintagma funcional SC. Esse tipo de sintagma não impõe nenhum tipo de restrição semântica aos constituintes, que podem ser selecionados como seus argumentos, ou seja, orações com qualquer tipo de conteúdo semântico pode ser introduzida por uma CC, tá? Uma SC, tá? Tal fato nos leva a caracterizar esse sintagma como uma categoria funcional. Outro sintagma funcional existente nas línguas humanas é o ST, tá? E também chamado de sintagma temporal, mas também denominado sintagma flexional, SF. Inclusive, em algumas aulas passadas a gente usou como SF, mas vamos usar ST aqui, que foi o que o professor utilizou, tá? Esse sintagma é particularmente interessante porque ele atribui a um SV, ou seja, a um verbo, né, a argumentos saturados o status de sentença, conferindo aqui uma flexão, tá? Uma forma finita, com expressão de tempo, modo, aspecto, número e pessoa. Tá? Então, o ST é um sintagma funcional, tá? Porque ele sempre seleciona um SV como seu complemento, independentemente dos traços semânticos desse SV. Então, de fato, o ST é uma espécie de camada superior à camada lexical, tá? Por isso, ele é um sintagma funcional, tá? Por exemplo, um verbo como ler possui a capacidade de selecionar argumentos e atribuir-lhes papel temático, mas não possui em si mesmo a capacidade de marcar a expressão do tempo, tá? Do tempo, do modo, do aspecto, do número e pessoa. Tá? Quem faz isso, quem faz esse tipo de marcação, é o sintagma temporal, né? O ST, né? Que vai trazer ali essa flexão. Tá? Então, por exemplo, quando eu digo Paulo disse que vai ler um livro, esse vai aqui, ele é a flexão verbal, tá? É o que vai indicar, então, o futuro, né? Ele vai, é um futuro próximo, né? Na verdade, vai é um futuro próximo. Ele está dizendo, então, a pessoa, né? Está dizendo o modo indicativo, está dizendo que é singular, tá? Então, isso aqui é o ST, beleza? O último sintagma flexional que a gente precisa considerar é o determinante, tá? Que vai ali ser o sintagma determinante, o SD, que é uma camada funcional do sintagma lexical SN. Então, perceba, o ST vai pegar o SV e o SD vai pegar o SN. Não entendi. ST, SV, SD, SN, tá? Então, nesse SD estão os artigos, pronomes, numerais, tá? Que vão servir para definir ou indefinir ali o gênero, o número, uma quantidade. Então, por exemplo, um livro, eu tenho aqui o SN, e esse 1 é o SD, e esse 1 aqui não é necessário, pode ser um numeral, mas pode ser um artigo, tá? Dependendo do meu contexto. O livro, então aqui eu estou diferenciando. 2 livros, eu estou diferenciando. Este livro, tá? Então eu estou determinando, indeterminando, estou numerando, ok? É interessante notarmos a semelhança na função gramatical de ST e SD, ambos selecionam o sintagma lexical. Isso aqui eu já disse, ST é para SV, SD é SN, tá? Isso aqui eu já expliquei. Em função dessa relação entre sintagmas funcionais e sintagmas lexicais, normalmente os SVs são realizados nas línguas naturais em alguma forma verbal específica, num dado tempo, com algum modo e aspecto, em algumas pessoas e números lexicais. Isso aqui é a responsabilidade causada pelo ST, tá? E os SNs realizam-se por meio de uma referência concreta, são definidos, indefinidos, apresentam uma quantidade específica. Ou seja, o que acontece com o SN é referente ao SD. Tá? Na verdade, existem outros sintagmas funcionais importantes nas línguas naturais, mas a gente, por hora, vai se prender aqui ao sintagma complementar, né? Ao temporal
e ao determinante, tá? Aqui é só uma questão para a gente saber que no português é de uma forma e as siglas em inglês são outras, eu não vou me prender a isso, tá? Vamos trabalhar aqui com os argumentos e adjuntos oracionais. Quando a estrutura sintática de um período compreende uma única oração, dizemos que esse é um período simples, isso a gente viu na aula passada, né? Ou uma oração absoluta. Já quando ocorre no período duas ou mais orações, né? Dizemos que esse é um período composto, né? Essas são definições abstratas e tradicionais, mas depois de tudo que a gente viu, né, nessas duas aulas, nessas duas partes de aula, fica fácil de compreender. Então, por exemplo, João fez uma bobagem na frente de todos. Eu tenho aqui um verbo, né? Fez. Então, tal frase possui uma característica específica. Ela possui uma estrutura verbal, um predicador verbal, né? Identificada pela ocorrência do predicador fazer. Ele fez. E aí, olha só, olha o ST aqui, né, da flexão. Eu sei que é no passado. Ele fez, olha, está me indicando o tempo, está me dizendo o modo indicativo, a pessoa, etc. Tá? Só para a gente poder amarrar também a nossa matéria. Então, ele possui um predicador verbal e isso faz com que ele alcance o status de período. Tá? Ele tem uma oração aqui porque ele tem um período, ponto. Na ausência de predicadores verbais, um enunciado linguístico é apenas uma frase nominal, como silêncio, olá, boa tarde, socorro, ou qualquer outra expressão simples. Sobre esse tipo de frase, há muito pouco a ser dito no estudo da sintaxe, né? O que interessa, então, para a gente aqui são as frases verbais, né? Os períodos. Depois da gente entender o que é um período e conseguir identificá-lo, numa frase a gente precisa identificar os predicadores verbais que no interior do período selecionam argumentos e recebem adjuntos. Então, voltando ao exemplo 25, vamos lá. João fez uma bobagem na frente de todos. Percebemos que nele há somente um predicador verbal, o item fazer, que seleciona um argumento externo, João, e seu argumento interno, uma bobagem, e recebe um adjunto na frente de todos. Eu não vou fazer aqui agora, eu acho que aqui não tem também, a árvorezinha, tá? Mas a gente já sabe que selecionaria João, cadê? João fez uma bobagem, seria um sintagma que juntaria com o adjunto na frente de todos, tá? Lembrem disso, lá igual que a gente estudou logo no começo. Já aprendemos que cada conjunto de relações entre o predicador verbal, seus argumentos e seus eventuais adjuntos é aquilo que tradicionalmente chamamos de orações, né? A gente viu isso na aula passada, tá? Então aqui a gente tem apenas uma oração, uma sentença, né? Quando encontramos períodos que são organizados em torno de uma e somente uma sentença, ele é chamado de oração absoluta, período simples, oração absoluta. Em contrapartida, quando encontramos duas ou mais orações na estrutura de um período, a gente vai chamar de período composto e às vezes complexo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, Paulo disse que João fez uma bobagem na frente de todos. A gente percebe, então, dois predicadores verbais, o verbo dizer e o verbo fazer. Tá? Então, a gente tem aqui um período complexo, um período composto. Tá? Então, nessa frase, a gente verifica a ocorrência do predicador fazer, selecionando dois argumentos, né, e recebe um adjunto, tá? Conforme já descrevemos. Mas a gente encontra também um predicador dizer que seleciona Paulo como seu argumento externo. E como argumento interno, seleciona toda a oração. João fez uma bobagem na frente de todos. O que isso quer dizer? Que isso aqui tudo é o argumento interno do verbo dizer. O verbo dizer aqui, o predicador verbal dizer aqui, tem esse argumento externo e esse argumento interno. E esse verbo, ele tem esse argumento interno, isso aqui é um adjunto, e esse argumento externo, tá? Por isso que ele continua sendo o sujeito desse verbo, ele continua sendo o sujeito desse verbo. Isso aqui continua sendo o objeto direto desse verbo, e isso aqui tudo é o objeto direto desse verbo, tá? O que muitos alunos acabam se confundindo na hora da análise sintática, tá? O interessante a respeito do período composto é que eles são a expressão máxima da recursividade das línguas naturais. Percebam, vou apagar aqui, ó. Percebam aqui o seguinte.
Paulo mais disse. Paulo disse. Paulo disse mais que. Paulo disse que. Paulo disse mais que João fez. Mais que João. Paulo disse que João. E assim vai formando aqui. Isso é recursividade. Tá? A diferença fundamental entre o período simples e o período composto é que no período simples os argumentos e os adjuntos associados a um dado predicador vão se apresentar na forma de sintagmas e não de oração. Já no período composto, os argumentos e adjuntos apresentam-se na forma de oração e não de sintagma simples. É isso, tá? O meu argumento aqui... Opa, marquei errado. O meu argumento aqui, ele não vem num sintagma simples, ele vem numa oração inteira. Tá? Argumentos e adjuntos distinguem-se sempre pelo fato de serem ou não selecionados pela estrutura argumental de um predicador, seja no período simples ou no composto. Dessa forma, se uma oração ou um sintagma simples é selecionado por um predicador, então esse será o seu argumento. Então, independente se é uma oração ou se é um sintagma, se o meu predicador selecionar um sintagma ou selecionar uma oração inteira, isso ali vai ser o meu argumento, tá? Interno ou externo, tá? As orações que são selecionadas como argumento de um predicador são denominadas orações substantivas, tá? Por exemplo, a oração João fez uma bobagem na frente de todos. É chamada, né, na sintaxe, uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá? Tem essa nomenclatura completa aí. Tá? E trata-se, então, de um argumento interno ali do verbo dizer. Tá? Se uma oração é apenas adjungida a algum sintagma, mas não é selecionada pela estrutura argumental de um predicador, nós temos um adjunto oracional. Um adjunto em forma de oração ou uma oração adjunto, tá? Pode ser um adjunto, de novo, um adjunto em forma de oração, né? Uma oração adjunto, pode ser classificado como uma oração adjetiva ou uma oração adverbial. E aí não vai ser uma oração substantiva, é diferente, tá? A distinção decorre do tipo de sintagma que recebe a oração adjunto. Então vejamos aqui, ó. O livro que todo mundo leu é muito bom. O livro que todo mundo leu é muito bom. Esse todo mundo leu aqui, esse que todo mundo leu, está especificando, está restringindo a palavra livro. Então, isso aqui é uma oração adjetiva restritiva. Tá? Uma oração adjetiva restritiva. Tá? E isso aqui vai receber esse símbolozinho, né? SC, beleza? E por que aqui está recebendo esse ST? Por causa do meu núcleo aqui, leu, tá? A oração que todo mundo leu é inserida na frase como um adjunto do nome livro, acabei de explicar. Modificadores nominais são chamados de adjetivos, né? E como esse adjetivo específico encontra-se em forma de oração, ele é uma oração adjetiva. Mas eu posso ter aqui, ó, Paulo chegou em casa quando começou a chuva. Aqui eu tenho uma oração adverbial, uma oração subordinada adverbial temporal, porque ela é introduzida por uma conjunção subordinativa de tempo, quando começou a chuva. E isso aqui, né, está completando ali, né, está trazendo ali uma informação a mais, né? Deve-se notar, então, que quando começou a chuva, né, essa oração se insere na estrutura do período como modificador do verbo chegou em casa, né? E aí, como o próprio nome indica, advérbios são modificadores de verbos ou sintagmas verbais. No caso, o advérbio se encontra na forma de uma oração inteira, né? Quando começou a chuva, e é por isso que denominamos de oração adverbial ou adjunto adverbial oracional. Aí eu dei um nome completo aqui porque eu gosto muito dessa parte, tá? Não há nada de excepcional no estudo do período composto, né? E ele é apenas uma instância do fenômeno da recursividade, tão natural às línguas humanas. A razão para esse assunto receber tanta atenção em nossa formação escolar é porque, por causa do fato de argumentos, né? E adjuntos oracionais serem estruturas bastante complexas quando comparados a argumentos
e adjuntos não oracionais. O tipo mais simples de recursividade existe também numa língua natural e é a mera justaposição. Essa justaposição seria, então, as orações coordenadas. Por exemplo, João e Paulo. Eu tenho aqui uma conjunção coordenativa aditiva. Eu poderia falar, fui à praia, mas não entrei no mar. Esse mas não entrei no mar está ali juntando apenas duas orações, está trazendo uma oposição, né? Mas é uma conjunção ali adversativa, né? E está formando ali uma oração coordenada. São orações independentes que estão ali apenas por estarem juntas, justapostas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Clica aí no gostei, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau!